Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar de algumas sugestões de livros para férias. Não perca, já a seguir. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todos que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa, por isso, se ainda não são inscritos, vou pedir por favor que se inscrevam aqui em baixo no botão subscrever, de forma a conseguir ajudar então aqui o canal a chegar mais longe. Hoje vamos falar aqui então de algumas sugestões de livros para o verão. Eu no ano passado resolvi fazer um vídeo deste género, no qual dei algumas sugestões de leitura para férias, tendo em conta os livros que tive a oportunidade de ler durante o ano de 2020, início de 2021, e agora volto a repetir este vídeo com novidades em relação a sugestões para que possam ter acesso às melhores leituras durante o vosso tempo de férias. Todos os livros que eu vou falar aqui, eu vou deixar ficar o link na descrição se tiverem interesse em comprar os mesmos, de forma a poderem encontrar logo o livro. Alguns deles são em inglês, porém, hoje em dia, muitos de nós já têm essa capacidade e por isso decidi trazer aqui estas sugestões, tendo em conta, obviamente, a qualidade destes livros. Das temáticas que vamos falar hoje, alguns deles não são, efetivamente, sobre dinheiro e sobre investimentos. Um deles é sobre política, porque acho que é essencial nós percebermos sobre política, porque impacta muito aquilo que é o nosso país e aquilo que é, efetivamente, a taxação dos nossos impostos, e depois outro terá a ver com a produtividade, porque temos que também saber ganhar dinheiro. Assim, em primeiro lugar, vamos falar do livro de política, que acho que é muito importante e todas as pessoas deveriam ler este livro, principalmente para perceber o que se passa em Portugal. E acho que, neste sentido, vocês poderiam ter conhecimento, então, aqui do livro de George Orwell, Quinta dos Animais, ou O Triunfo dos Porcos, tendo em conta que a história trata-se, então, de uma quinta em que os porcos estão, neste momento, com um papel-chave. Por isso, acho que seria muito importante para perceberem o que é que se passa em relação às várias camadas políticas, àquilo que são, efetivamente, neste momento, a parte do socialismo, comunismo e afins. Em relação à política, é um dos melhores livros que vocês poderiam ler. Relativamente então aqui a dinheiro, temos a primeira, digamos, sugestão, que é então o Happy Money, do Ken Honda, que é a arte japonesa de ter dinheiro e felicidade. É um livro muito interessante, muito fino, que vocês conseguem ler rapidamente para quem pretende leituras mais light. E para quem não lida bem com dinheiro, não se sente confortável com o mesmo, tenha pouco ou muito, acho que será um livro muito interessante para terem alguma ideia de como o dinheiro pode ser útil na nossa vida e trazer-nos algum tipo de felicidade com a boa utilização. Por isso, aqui uma excelente sugestão, daí se chamar Dinheiro Feliz, Happy Money, de Ken Honda. De seguida, acho que existe aqui um tema muito interessante, é um livro muito interessante, e vocês aqui vão ter, por exemplo, algumas questões relacionadas com o facto das pessoas doarem órgãos, em termos de terem pagamento em relação a isso, ou neste caso testarem novos medicamentos, terem aqui também a venda da cidadania a imigrantes que estejam dispostos a pagar por isso, todas as questões relacionadas com os limites morais dos mercados. Portanto, este livro aqui chama-se O que o Dinheiro Não Pode Comprar, de Michael Sandel, e é um livro que basicamente traduz os limites morais dos mercados, até que ponto nós devemos recompensar as crianças por lerem um livro ou tirarem boas notas, aqui certas situações que podem impactar no nosso dia-a-dia, que muitas vezes nós temos que lidar com as mesmas e nunca pensamos bem na moralidade em relação ao dinheiro e àquilo que o dinheiro não pode comprar. Por isso, um livro muito interessante, também não é relativamente grosso, acho que é muito bom de leitura em termos de ser também recheado de humor e por isso vale bem a pena. Um dos livros que eu adorei ler neste último ano e que acho que todas as pessoas deveriam ter a percepção de como é que este mundo está criado, digamos, em termos financeiros, é então A Ascensão do Dinheiro, de Neil Ferguson. É uma história financeira do mundo. O livro, efetivamente, eu tive a oportunidade de levá-lo também numa das minhas viagens deste ano e ele é um pouco horroroso, portanto é efetivamente para quem gosta mais de história e quer perceber como é que nós paramos aqui como sociedade, como é que efetivamente a história financeira do mundo aconteceu. Não só este livro foi um livro que trouxe muitas questões particulares relacionadas como é que a nossa sociedade chegou até aqui em termos de consumismo, em termos de financiamento, em termos de questões bancárias, desenvolvimento do sistema bancário, das guerras, como é que foram financiadas, tal como o autor acaba por nos trazer aqui fun facts, ou factos até engraçados relacionados aqui com a história, o que torna a leitura muito engraçada. Inclusive, eu tive a oportunidade de este ano ter passado pelo Louvre e um dos quadros que ele fala aqui, eu tive a oportunidade de comprar uma cópia e espero no futuro poder trazer também aqui para o canal, mostrando no cenário, talvez daqui a um ano, vamos ver se consigo, que é aqui o banqueiro e a sua esposa. Ela está com um livro de orações, mas pretende, neste caso,
olhar mais para a contagem do dinheiro do que para o livro das orações, eu adquiri uma cópia deste quadro, espero no futuro poder também aqui mostrar-vos no cenário. Relativamente a este livro, acho que seria muito interessante para quem tem interesse, efetivamente, na história do dinheiro. Claro que eu não poderia deixar de passar uma sugestão de livros para férias sem recomendar o meu próprio livro, apesar de ser extremamente suspeita. O meu livro já vai na 5ª edição, esta é a 4ª. Neste caso, vocês têm um livro que foi escrito na realidade portuguesa, onde eu conto a minha história e falo de várias questões importantes no mundo da educação financeira, dos investimentos em Portugal, principalmente para quem é iniciante neste tipo de assuntos. Um livro também, como vocês podem ver, escrevi poucas páginas, também para não ser maçudo, e é um livro dedicado a iniciantes ou pessoas que querem ler, por exemplo, como é que alguém começou a ter uma ideia diferente na nossa sociedade e que acaba por ter resultados financeiros que possa depois também partilhar no livro. Portanto, aqui a autora escreveu no ano passado, foi best-seller na FNAC, não ficção, e hoje em dia continua a ter boas vendas e acho que continua a ser recomendado para quem quiser ter, obviamente, um testemunho na nossa realidade. De seguida, quem lê o meu livro e outros livros relacionados com dinheiro tem muito interesse em atingir a liberdade financeira, a independência financeira, mais do que a reforma antecipada é mesmo a independência financeira, e por isso vou deixar ficar aqui uma das primeiras sugestões em inglês, que neste caso é o Early Retirement Extreme, que é então de Jacob Lander Fisker. Vocês vão ter o link na descrição para poderem também adquirir na Amazon, e isto é um livro filosófico que ajuda aqui a quem quer alcançar o FIRE e está disposto a fazer coisas extremas para tal, nomeadamente grandes margens, grandes percentagens de poupança, 70%, 80% dos vossos rendimentos, é algo levado ao extremo e por isso mesmo, para quem tem muito interesse aqui em perceber como é que pode poupar ou ver uma abordagem totalmente diferente do que é comum, do que é estipulado mesmo no próprio FIRE, que já é, digamos, um movimento bastante complexo e difícil de se alcançar, não é? Porque envolve muito rendimento, muita poupança, muita disciplina, muito foco. Aqui o Early Retirement Extreme é algo mesmo levado ao extremo para que vocês tenham ideias diferentes de como se comportarem para atingir, obviamente, o FIRE, a liberdade financeira. Um dos melhores livros que eu li durante o ano passado, e acho que é um dos melhores livros que conta as melhores histórias aqui do mundo financeiro dos últimos anos, é a Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Eu acho que este é um dos livros que eu sugiro a todas as pessoas que têm uma sessão de coaching comigo, porque acho que efetivamente é um livro fácil de ler e que conta muitas histórias que acabam por nos impactar. E por isso mesmo deixo como última sugestão relacionada aqui com o dinheiro, a Psicologia do Dinheiro, lições intemporais sobre a riqueza, ganância e felicidade. O último livro tem a ver com a produtividade, ele existe também em português, do Cal Newport, que chama-se Deep Work. Vocês também conseguem ter este título em português, eu vou deixar em baixo a descrição para a compra do livro em português. E este livro tem a ver então com a produtividade, de uma maneira neste mundo tão caótico, que chama tanto a nossa atenção, nós conseguimos estar alheios a isso e produzir mais, e maneiras de como ficar focados no sucesso neste mundo que tanto nos distrai. Portanto, existe aqui esta forma, este deep work, de vocês conseguirem trabalhar melhor e serem mais produtivos para alcançar os vossos resultados, que depois se traduz, obviamente, em mais dinheiro, normalmente. Portanto, aqui fica uma última sugestão. Estes livros, para mim, acrescentaram ou conhecimento ou ajudaram-me a melhorar em alguma coisa que fez diferença na minha vida, e por isso trouxe aqui, obviamente, estas sugestões, excepto o meu deu-me outro tipo de conhecimento e melhorias, mas não efetivamente na leitura, mas sim no ato de o escrever. E nos outros todos eu aprendi sempre e obtive aqui sempre coisas que me fizeram, como eu disse, melhorar o meu estilo de vida, uma maneira de trabalhar, o que for, em termos de percepção, de conhecimento sobre política, sobre dinheiro, sobre história, e por isso decidi então compilar estas sugestões, que vocês já sabem que têm o link de todos estes livros na descrição, para que seja possível passarem umas boas férias com um bom livro que vos vai sempre agregar alguma coisa na vossa vida. Espero que tenham gostado destas sugestões. Se, entretanto, tiverem outras que acham que poderá ser complementar a estes livros, vou-vos pedir, por favor, para deixarem ficar aqui em baixo nos comentários. Tenho muito gosto em ler os mesmos e assim, desta forma, conseguem partilhar também as vossas sugestões de livros para férias. Da minha parte, já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.